Íamos começar, o meu nome é Cláudia Borges, sou administradora hospitalar na ACSS. Sejam bem-vindos a mais esta conferência web da ACSS, hoje dedicada à otimização de processos hospitalares, e creio que toda a gente terá acesso à agenda que foi distribuída. E íamos começar a sessão com o Dr. Vitório Herdeiro, presidente da ACSS, que fará então a abertura desta sessão. Dr. Vítor. Muito bom dia a todos, caras e caros dirigentes, caros profissionais de saúde, estimados palestrantes, mais uma vez, muito bom dia. Agradeço desde já a vossa participação neste primeiro webinar sobre otimização de processos hospitalares, que faz parte de um ciclo de conferências web organizado aqui pela ACSS e que pretende debater a qualidade e inovação no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, de que forma podemos nós responder aos atuais desafios do setor da saúde e contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde, potenciando a experiência de que já dispomos? Esta é a questão. E este no fundo, o grande objetivo orientador deste ciclo de conferências, onde a partilha de boas práticas dará seguramente um forte contributo à missão de todos nós. E já agora, enfim, que o hospital dos que estão aqui presentes e dos que não estão aqui presentes, não desejaria ver os seus pacientes mais satisfeitos com a resposta que cada um de vós lhes oferece e o serviço que lhes presta. É, pois, sobre este tema específico que hoje vos convido a participar nesta iniciativa, onde a resposta a esta e outras questões serão objeto de reflexão e partilha. A adequada utilização dos recursos na saúde é um assunto da responsabilidade de todos e cabe-nos a nós, à CSS, em conjunto naturalmente com os hospitais e com os demais atores do sistema, redesenhar, readaptar e tornar mais acessível e com maior qualidade o SNS para o cidadão. Queremos melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e reforçar a confiança dos utentes e da sociedade nos serviços de saúde. Todos os dias existem novos desafios no setor da saúde e é fundamental pensar em novas soluções para os enfrentar. Existem projetos e experiências espalhadas pelo país, que são ótimos exemplos, e nós podemos e devemos aprender uns com os outros. A partilha do conhecimento é fundamental para impulsionar processos de mudança e concretizar novas estratégias. Esta realidade ficou clara no webinar que fizemos há algum tempo sobre o registro de saúde eletrónico, em março, e ficou bem expressa, aliás, no inquérito também que fizemos, onde 90% dos indivíduos reconheceram a importância dessa iniciativa. Por isso, a partilha de boas práticas já em curso a nível nacional e que serão aqui apresentadas pelos nossos palestrantes são, do nosso ponto de vista, a mais-valia deste ciclo de conferências que hoje aqui iniciamos. E daqui envio também uma palavra de apreço pela disponibilidade demonstrada por todos os oradores. Agradeço à doutora Ana Paes, a diretora clínica do IPO de Coimbra, muito obrigado. Ao doutor Bruno Magalhães, administrador do bloco operatório do Centro Hospitalar da Universidade de Porto. À doutora Isa Santos e o Rui Garcia, que estão aqui em representação da doutora Filipa Serra, do Centro Hospitalar de Setúbal. Termino com um agradecimento muito especial aos departamentos da ACSS, a todos que agilizaram a realização destas conferências, tendem a valorizar e disseminar as boas práticas já existentes. Muito obrigado a todos e desejo de uma excelente sessão de trabalho. Ora bem, bom, obrigada, Dr. Vitório Darius. Íamos então começar a sessão de hoje, conforme o Dr. Vitório Herdeiro referiu, com a partilha de algumas práticas desenvolvidas em alguns hospitais. E para a primeira palestra relativa ao mapa cirúrgico dinâmico, pedi então ao Dr. Bruno Magalhães, administrador do bloco operatório do Centro Hospitalar do Porto, para iniciar então a sua palestra. Dr. Bruno. Olá, bom dia a todos. Desde já começo por cumprimentar o Dr. Vitório Herdeiro e, na pessoa do Dr. Vitório Herdeiro, cumprimentar os restantes que estão aqui a observar ou a ver esta palestra, que queremos nós que seja muito proveitosa para todos. Queria dizer que isto será uma apresentação, que será mais uma conversa e não tanto um trabalho assim exaustivo de fazer uma apresentação com muitos slides, com muitos dados. É mais uma forma de tentar explicar aquilo que o Centro Hospitalar Universitário do Porto tem vindo a fazer nos últimos anos e
por outro lado, também apresentar os resultados que têm sido possíveis. Isto porque acredito sempre que não existe uma fórmula mágica para todos os hospitais, para todos os blocos operatórios e, sobretudo, para todas as especialidades cirúrgicas. E digo isto quando temos, neste momento, 31 serviços ou 31 unidades com os quais temos que trabalhar e temos que tentar resolver toda a lista de espera. Pedia só que me permitissem para eu partilhar uns pequenos slides que organizei. Cláudia, se for possível. Para partilhar, basta o doutor partilhar diretamente. Pode o doutor partilhar diretamente. Já posso, agora já posso, que já está aqui, muito bem. Tenho aqui então uma pequena apresentação. É relativamente então ao mapa cirúrgico dinâmico do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Explico desde já que nós temos 15 salas de cirurgia convencional, 8 salas de cirurgia ambulatório, 3 salas de serviço de urgência, fazemos a gestão de inscritos de 31 unidades / serviços e temos serviço de urgência permanente. Aqui temos os três polos, entre aspas, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, o SICA, Cirurgia de Ambulatório, em específico o Centro Hospitalar Universitário do Porto, HSA, o Hospital Central, e aqui a maternidade ou Centro Materno Infantil. Aqui posso explicar um pouco sobre a produção e a evolução nos últimos 4 anos no que respeita às cirurgias no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Tivemos um crescimento de cerca de 25% desde 2018, azul, até 2021, que está amarelo. Importa ainda ressalvar que, mesmo no ano de 2021, ainda tivemos um abrandamento cirúrgico muito por força da necessidade e do Covid, da contingência Covid, que muito nos afetou. Depois, também, o que é que nós fizemos relativamente à gestão das salas e aos tempos operatórios? Nomeamos para cada um dos serviços ou das unidades um interlocutor e um gestor. Normalmente é o diretor de serviço ou será sempre um médico com muita relevância no serviço que tenha preponderância, sobretudo com os colegas, possa ali até argumentar, possa discutir muitos dos doentes que possam estar em lista de espera, quer seja por antiguidade, quer seja por prioridade. E o que nós fizemos foi pedir a cada um dos diretores de serviço que nos nomeasse um gestor interlocutor que nos permita este diálogo e este acompanhamento que nós fazemos diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, como à frente vou também explicar um pouco sobre aquilo que nós fazemos e a forma como o tentamos fazer. Reforçamos muito, e quando eu digo muito nós temos um incentivo claro para todas as equipas no reforço da cirurgia de ambulatório. Nós tentamos aumentar ao máximo a cirurgia de ambulatório e aumentar ao máximo, sobretudo, por duas vertentes muito claras. Porque é ótimo para o doente, todos os doentes que podem ser operados em cirurgia de ambulatório têm benefício claro, porque estão muito menos tempo no hospital, saem muito menos tempo da sua zona de conforto, mas, claro, isso só é possível para as patologias que, como é óbvio, têm essa capacidade e que podem ser realizadas em ambulatório. Por outro lado, é a questão de toda esta limitação que agora o Covid nos veio trazer. Eu acho que o Covid ajudou, de certa maneira, a transferir alguma atividade para a cirurgia ambulatória. Isto porque a limitação, sobretudo dos blocos operatórios, do internamento de todos os doentes convencionais, forçou as equipas no sentido de conseguirem operar todos os doentes. E eu quero dizer isto porque acredito mesmo. Eu acho que todos os profissionais de saúde, sobretudo das áreas cirúrgicas, quando inscrevem um doente, têm mesmo o sentido de responsabilidade de o tratar, de resolver o problema. E eu acho que com o Covid eles perceberam que quando lhes tirávamos camas, quando lhes tirávamos tempos operatórios porque não tínhamos profissionais, fossem médicos, fossem enfermeiros, sobretudo os de anestesia, tinham que ir para as unidades de cuidados intensivos, eles perceberam que tinham que mudar o paradigma e se existia uma capacidade de resposta
Na cirurgia de ambulatório, os serviços fizeram claramente esse caminho, que foi passar muita da cirurgia que faziam ainda em convencional, passar para ambulatório, independentemente de já termos valores de ambulatório muito elevados. Depois, fazemos uma reavaliação dos doentes existentes com mais de 6 meses de espera. Nós não queremos, de nenhum modo, limitar o acesso a nenhum doente, não queremos que nenhum doente fique esquecido e por isso é que nós enviamos as listas de espera para o gestor interlocutor de cada serviço, do serviço como um todo, ou seja, os doentes todos que aquele serviço tem em espera, nós enviamos e enviamos isso todas as semanas, a lista de espera envia-se todas as semanas, mas pedimos sempre especial atenção e fazemos um reforço, muitas vezes até com alguma reunião, para eventuais doentes ou pacientes que tenham mais de 6 meses de espera. Isto porque é fácil, e a nós pelo menos acontece-nos isto, é muito fácil ter um doente com mais de 6 meses de espera, independentemente do vale cirurgia ser emitido com 4 meses e 25, ou com 5 meses e 25, ou até com 6 meses. Porquê? Nos 6 meses é fácil um doente, por exemplo, ter uma viagem marcada, agora vem a época do verão, é muito difícil, muitos doentes, por exemplo, na área da cirurgia das varizes, não querem sequer ser operados, mas quando digo das varizes, poderia dizer de outro problema, que, ou seja, é uma inscrição cirúrgica, continua a contabilizar tempo, o doente ao mesmo tempo não quer sair da lista de espera, mas não conseguimos resolver o problema em questão. E por isso é que nós, todos os doentes que têm mais de 6 meses, nós enviamos especificamente uma lista apenas com esses doentes e pedimos, sobretudo, informações, ou seja, somos um bocadinho chatos, até posso dizer assim, chatos no sentido de pressionar os profissionais daquele serviço, daquela unidade, a responderem-nos quando é que está prevista a resolução desse doente, ou desse grupo de doentes. E isto cria que a própria equipa cirúrgica tenha que ter, se calhar, algum diálogo com o próprio utente e tentam organizar-se de modo a garantir que seja resolvido no mais curto espaço de tempo. Ainda é fruto também do Covid. Temos a limitação clara nisto nos 6 meses, agora por causa de um doente que tem Covid e depois a espera que é necessário para conseguir ultrapassar as 7 ou 8 semanas para poder ser novamente anestesiado. O que é que fazemos? Fazemos um mapa dinâmico de salas e o mapa dinâmico de salas à frente poderei demonstrar o que é que nós fazemos e o planeamento de cada uma das salas, de cada um dos blocos e como é que fazemos a rotação, inclusive, dos tempos operatórios. O que é que nós fizemos também para a gestão das salas e ainda dos tempos operatórios? Sobretudo, fruto da pressão do Covid, fruto também de um crescente aumento de procura do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Nós tivemos um aporte, uma entrada de doentes, uma procura de consultas muito superior àquilo que era estimado e que era o normal do Centro Hospitalar Universitário do Porto, então nós fizemos aluguer de espaços de bloco. Fizemos isto desde logo no início da pandemia, ou seja, quando tínhamos passado 6 meses, cerca de 6 meses do início da pandemia, já tínhamos alugado espaços de bloco externos. Isto permitiu-nos não só dar resposta a todos os nossos doentes que já estavam em espera, mas a todos os novos doentes que estavam a entrar em lista de espera. E é uma medida que o Centro Hospitalar tomou em 2020, em cerca de outubro de 2020, e desde essa altura que se mantém esta atividade externa aos blocos operatórios do Centro Hospitalar do Porto. Isto tem-nos permitido resolver muitos dos doentes antigos, muitos dos doentes prioritários e tem-nos conseguido facilitar a vida na gestão das camas por causa do Covid, porque temos sempre algumas enfermarias que têm que estar para cuidados Covid ou doentes internados Covid e isso limita-nos também a nossa produção. Temos forçado muito uma taxa de ocupação, isso é uma das métricas que nós mais tentamos chatear o serviço, é na taxa de ocupação e rentabilidade. Rentabilidade também já vamos falando, mas muito menos porque nós somos um hospital universitário e rentabilidade é difícil nós tentarmos que uma vesícula, quando é realizado sobretudo por um interno, tenha mesmo tempo de cirurgia quando é realizado por uma equipa mais sénior, mas tentamos trabalhar sempre na taxa de ocupação. Ou seja, nós quando temos taxas de ocupação abaixo dos 85%, chateamos muito, questionamos muito, tentamos verificar se os doentes foram cancelados, porque é que foram cancelados,
sobretudo quando são faltas, as faltas a nós é que nos incomoda muito e tentamos trabalhar muito na falta do doente, porque nós tentamos fazer consulta, ou seja, uma chamada pré-operatória, sobretudo na cirurgia de ambulatório, ou seja, no dia anterior ou 2 dias antes, por enfermagem, para perceber se está tudo bem. Na cirurgia convencional é menos frequente estas faltas, mas na cirurgia ambulatória ainda temos muitos doentes que nos dizem no dia anterior à enfermeira ou nos 2 ou 3 dias antes ao administrativo que estará presente, que sabe como é que tem que se comportar, mas mesmo assim no dia da cirurgia falta e depois muito provavelmente encontra uma desculpa o mais plausível possível para continuar e permanecer em lista de espera. Mas o que nós sabemos é que não é muito bem assim, porque depois há muitos doentes que até são capazes de informar, dizer que não se sentia confiante ou que não sabe se tem a certeza que quer ser operado. Fizemos também um reforço na cirurgia adicional. Não há que esconder, nós tentamos também criar uma cenoura para as equipas e a cirurgia adicional é essa pequena cenoura que nós temos capacidade de fornecer a todos os profissionais. E quando dizemos profissionais, é dos auxiliares, aos administrativos, aos enfermeiros e aos próprios médicos. Claro, é monitorizada, tem objetivos, nós criamos objetivos para as equipas poderem realizar atividade adicional, para quê? Para limitar e não cairmos no risco de provavelmente passarmos muita produção para a atividade adicional e fazermos muito pouca produção na atividade base. Mas a nossa maior preocupação é, como referimos acima, a taxa de ocupação. Se nós temos taxas de ocupação excepcionais na cirurgia base, eu não tenho que chatear depois a cirurgia adicional, porque o importante é termos um bom aproveitamento dos tempos operatórios. E fazemos isto como? Com relatórios mensais, com relatórios trimestrais e relatórios semestrais. Nós colocamos indicadores, eu tenho depois ali exatamente um dos últimos relatórios que enviamos, os indicadores que nós colocamos para cada um dos serviços, em que colocamos um relatório com todos os serviços, que serve também um pouco um espelho um bocadinho ou de louvor ou de vergonha, porque quem está bem fica contente porque todos os outros colegas conseguem ver, todos os outros serviços conseguem perceber que estão a provar e que estão a fazer bem e que estão a ter ótimos resultados. Quem está mal, e como aquilo tem uma variação e sobretudo é muito apelativo porque é por cores, conseguimos demonstrar quem está a piorar e quem está a melhorar, começa a ficar ali numa situação um bocadinho delicada até perante os outros colegas. Depois, aqui temos aqui um mapa de bloco onde eu digo que nós temos uma boa taxa de ocupação, sobretudo preenchimento do mapa cirúrgico. Começamos aqui da cirurgia convencional, mesmo na unidade de Santo António, em que, como conseguem perceber, de segunda a sexta-feira não existe nenhum tempo operatório disponível que não esteja preenchido. E ainda ao sábado já temos aqui este preenchimento que é muito, muito, muito aceitável. Começamos a ter, e à frente vamos falar um bocadinho também das dificuldades que tem sido esta gestão dos mapas operatórios e da gestão também de salas e tudo que seja obras e manutenções, etc. Aqui, se quisermos ver um mapa ainda mais confuso, temos o mapa de blocos do SICA, que é a cirurgia de ambulatório, onde nós conseguimos ou fazemos algo que é mudar quase de semana para semana. E isto, o que é que cria? Cria uma grande ligação com todos os serviços. Temos de estar muito afinados e todos muito bem alinhados para não existir aquela dúvida de na próxima semana será que sou eu que opero, será que é outro serviço? A própria unidade, nós temos alguns serviços que estão, posso dizer, seccionados, por exemplo, a ortopedia, a própria urologia, a cirurgia geral, em que tem vários grupos, e eles conseguem depois trabalhar cada um dos grupos nos tempos que lhes são atribuídos. O único que temos menor, entre aspas, preenchimento do bloco operatório é o CMIN, que é a maternidade do Centro Materno-Infantil. Pese embora aqui a maior limitação no CMIN é sobretudo por causa de camas, ou seja, nós não podemos aumentar muito os tempos operatórios porque a quantidade de camas que temos disponíveis não é suficiente se nós quisermos crescer, sobretudo na cirurgia convencional, que é onde temos mais lista de espera, porque na cirurgia ambulatório pediátrico da mulher nós temos os tempos muito, muito controlados. Depois, a visão operacional do que é o mapa dinâmico de salas, e este sim é as nossas grandes lutas
de semanais e aqui diárias, que é a questão, sobretudo, quando nós começamos a falar da esterilização, a instrumentação, os instrumentais e os kits, é muito difícil e temos um trabalho, posso dizer, quase diário, que é a questão dos instrumentais e dos kits. Nós não temos kits nem instrumentais infinitos, e quando nós mudamos muitas vezes o puzzle ou uma sala de um determinado dia para outro dia, temos sempre que tentar analisar se não será o mesmo grupo, se nesse dia temos outro grupo que até utiliza os mesmos instrumentais ou os kits, sob pena de, nós costumamos dizer, temos uma lista de espera enorme de ortopedia, a nossa maior lista de espera, nós não poderíamos cair quase no ridículo, seria todas as salas operarem só doentes de ortopedia. Seria impensável, porque não teríamos motores, não teríamos torres, não teríamos próprios profissionais, se calhar que dessem apoio a essas cirurgias todas. E então tentamos fazer esta conjugação. Qualquer alteração, temos que falar sempre com a esterilização, tem os instrumentais e os kits. Temos também, e tentamos falar sempre com o aprovisionamento e a logística, muito por causa dos dispositivos, dos concursos e da reposição, ou seja, é uma parte muito, muito importante, porque se nós crescemos muito num determinado procedimento ou numa determinada especialidade, temos que nos lembrar que para isso também é necessário tudo o que seja dispositivos, tudo o que sejam materiais. E temos tido cuidado até para não existirem nem rupturas, a questão da reposição, não ter qualquer falha e o percurso, ou sobretudo a cirurgia, correr menos bem. Depois temos o Serviço de Informação e Gestão, que nos analisa os diversos indicadores do contrato de programa. Temos este cuidado para quê? Para tentar perceber se, de algum modo, quando nós estamos a tomar uma medida de gestão, sobretudo de forcing de uma determinada especialidade, se não estamos a descurar outro indicador que nos possa estar a penalizar. E por isso é que o sistema de informação nos vai observando e também monitorizando e dizer se estamos a desviar-nos, se não estamos a desviar, se estamos a acompanhar aquilo que era previsível com o contrato de programa. E depois, outro dos problemas, que é a visão operacional, também é as manutenções e reparações. Como conseguem perceber, com um mapa de blocos assim preenchido praticamente de segunda a sábado, por completo, temos tido uma dificuldade e temos que ter um trabalho muito de perto com o serviço de equipamentos e instalações para fazer, sobretudo, manutenções, reparações, ora no verão, que nós temos uma redução do bloco operatório, ou sobretudo aos domingos e de noite. Nós tentamos quase fazer obras todos os anos, no verão, ou seja, no mês de agosto, e praticamente as obras deste verão, deste mês de agosto, já estavam acordadas desde setembro, outubro do ano passado. Nesta altura já estamos, ainda nem as obras deste ano temos concluídas, ou as manutenções, já estamos a planear as obras do ano 2023. Pronto, essa é assim uma das dificuldades que nos tem criado este bloco muito, muito preenchido. Depois, no mapa dinâmico, temos também a questão dos profissionais. Nós temos que tentar, e tentamos sempre, conjugar a capacidade dos profissionais em termos de tempo com a disponibilidade de horário e a atratividade dos tempos operatórios. É difícil e nós tentamos também fazer isso por causa de conseguir que seja sempre uma coisa que seja benéfica para todos. Nós não tentamos colocar atividade adicional ao sábado, ou sobretudo à sexta-feira à tarde, diárias onde nós sabemos, sobretudo em termos de cirurgia adicional, que são mal remuneradas. Nós isso não fazemos, nós tentamos sempre colocar à sexta-feira à tarde e ao sábado as cirurgias que são melhor remuneradas ou os tempos operatórios que vão gerar uma maior receita para os profissionais. Tentamos ter esse cuidado, para quê? Para garantir que não existe um desconforto e que em algum momento até possam começar a rejeitar ou não ter interesse aqueles programas adicionais. Cancelamentos. O que é que nós tentamos fazer? É que a informação seja atempada para encontrar substitutos, e quando eu digo cancelamentos é, se um serviço hoje tiver uma falha de um profissional médico, ou mesmo de enfermagem ou de auxiliares, assistentes operacionais, o que os serviços encontram normalmente é uma solução interna, pode não ser excepcional, mas é ótima e a sala continua a funcionar. Se, porventura, vão ter um congresso, se tem previsível que um determinado profissional vai se ausentar por um longo período e necessitam cancelar tempos operatórios, informam a gestão do bloco operatório e nós encontramos substitutos. E normalmente encontramos substitutos com base
na lista de espera. O que nós tentamos é encontrar ali serviços que tenham maior pressão de lista de espera para tentar colmatar aquele espaço. Pode não ser exatamente aquele espaço, nós podemos falar com uma troca, nós às vezes dizemos troca tripla, que é naquele dia até não dá, mas se fosse no outro dia dava. E tentamos pedir que algum serviço cruze e trocamos as salas de uns para os outros. E depois, é a questão sempre, como eu estava ali a falar, dos equipamentos e dos kits de instrumentais. Essa é uma das questões que maior problema nos tem gerado ao longo deste último ano e meio, sobretudo fruto de temos muitas vezes concursos que adjudicamos a muitas empresas e as empresas não nos estão a fornecer, sobretudo porque não têm ou matéria-prima ou porque não têm produto disponível para nos entregar, porque todas as instituições nacionais, eu acho que isso é transversal, cresceram muito nos últimos 2 anos e, como tal, elas não têm capacidade de resposta a todos. Pronto, não sei se já terminei o meu tempo, porque se não terminar ainda tinha aqui o relatório que poderia, assim, por Doutor breves... Bruno, sim, já estamos nas 10h30, mas penso que todos beneficiamos se puder mostrar com alguma rapidez. Eu mostro de uma forma muito rápida um relatório. Aqui este é em Word, por exemplo. O que é que nós fazemos? Nós fazemos para cada um dos serviços, e aqui vocês podem ver aqui pelos tempos que temos aqui atribuídos, por exemplo, é o início de sala. Nós monitorizamos o desvio em minutos do início de sala, em que verde é quando o desvio de sala é menos de 10 minutos, amarela é se estiver entre 10 e 20 minutos e, por exemplo, a vermelha se tiver um tempo superior a 20 minutos. E fazemos isto, uma comparação com o máximo de tempo que temos, ou seja, assim a 3, 4 anos, não vale a pena mais, e temos muitas vezes em que só fazemos uma comparação ao longo do ano e aquilo que é nosso objetivo. O nosso objetivo, claro, é sempre ter um desvio inferior a 10 minutos, nós não queremos ter desvios superiores a 10 minutos, mas temos muitos serviços, por muitas condicionantes, seja por causa de onde se localiza o serviço, onde é o bloco operatório, ou por causa dos instrumentais, criamos objetivos intermédios, ou seja, objetivos para este ano vamos tentar menos de 15 minutos, menos de 20 minutos e tentar até chegar ao tempo ótimo, que é menos de 10 minutos. Ali era na unidade de Santo António, aqui é na unidade de Quemim, pronto, para cada um dos serviços. Depois a questão do turnover, também trabalhamos muito o turnover e tentamos aqui demonstrar um bocadinho o turnover de cada um dos serviços, tentamos perceber onde é que podemos limar arestas para também melhorar. Que é do Quemim, e depois a taxa de ocupação. Pronto, as taxas de ocupação nós tentamos aqui trabalhar e que vamos apresentando a cada um dos serviços para depois tentarmos encontrar soluções e melhorias para conseguir colmatar algumas vicissitudes que possam acontecer. A própria cirurgia segura nós também monitorizamos, como é um indicador ainda por cima do contrato de programa, e penso que e depois é aqui explicamos um bocadinho, aqui podemos explicar um bocadinho, nós explicamos um bocadinho entre aspas, a todos os serviços, aquilo que a direção do bloco também está a fazer, seja em termos de atividade, seja em termos de aquisições, seja em termos de mudanças do paradigma do próprio bloco operatório. Portanto, o que é que estamos a fazer, as compras, os concursos, às vezes também apresentamos um bocadinho dos consumos, mas aqui é sobretudo de sustentabilidade que nós estamos também aqui assim a falar. E pronto. E é só, terminei a minha apresentação, peço desculpa por ter sido muito pesada e depois estou disponível porque isto é assim muito operacional, mais do que às vezes nós estarmos assim a demonstrar em slides. Peço desculpa. Doutor Bruno Magalhães, não tem nada que pedir desculpa, nós é que agradecemos e aquilo que apresentou e o interesse e que demonstra bem a importância de termos uma gestão muito próxima e muito articulada e muito incisiva se de facto quisermos ver resultados, não é? Eu passava agora, a ideia será depois, no final das 3 apresentações, discutirmos mais a fundo os assuntos apresentados e colocarem as questões. De qualquer forma,
O que eu pedi era se quiserem ir colocando questões na conversa para que depois possamos abordar no final, era boa ideia. Eu passava a palavra então à doutora Isa Santos e ao doutor Rui Garcia, que vem em substituição da doutora Filipa Serra, do Centro Hospitalar de Setúbal, e que vêm falar do Just-in-Time, otimização de circuitos cirúrgicos. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, nós queremos agradecer à CSS o convite por estarmos hoje aqui presentes para apresentar o nosso trabalho Just-in-Time e cumprimentar todos os presentes nesta reunião. O meu nome é Isa Santos, em conjunto com o meu colega Rui Garcia, somos os dois cirurgiões do Serviço de Cirurgia Geral e o nosso trabalho no Just-in-Time foi um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com a doutora Filipa Serra pelo Serviço de Cirurgia Geral, que é um serviço do Centro Hospitalar de Setúbal. Nós vamos só partilhar o nosso ecrã. Conseguem ver bem? Sim, está perfeito. Conseguimos ver. Estamos a ter alguma falha de internet, creio eu. Mas se puderem falar. Doutora Isa Santos e doutor Rui Garcia, estamos a ver a apresentação. Estão a ouvir-nos? Conseguem ouvir a apresentação? Nós tivemos... Não, nós vemos a apresentação, mas não ouvimos nada. Não ouvem o som? Sim. É que nós temos um vídeo preparado e é por isso que nós precisamos de... por favor, verifique se ouvem o vídeo. Não, ouve-se muito entrecortado. Não. Ok. Então nós temos que fazer aqui, é que nós temos um vídeo preparado e não sei se vamos conseguir, então temos que pôr a apresentação e temos que seguir o vídeo. Pois, conseguimos, precisamos só... Se quiserem partilhar o vídeo depois na conversa. Não, é que o vídeo estava portanto, tinha um encadeamento com um vídeo também efetuado na consulta e por isso é que foi feito um vídeo único. Mas se quiserem partilhar o vídeo e irem falando, tirar os... Então, nós vamos, dentro só de 2 minutos... Eu quero a apresentação. Bom dia, eu posso só propor aqui uma coisa que pode ser que ajude. Quando os senhores estão a partilhar, há aqui uma opção, quando clicam em partilhar em cima, que diz incluir som do computador. Então é isso. Veja lá se funciona dessa forma. Obrigada, doutora Inês. Então vamos tentar de novo, está bem? Sim. Obrigada. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Obrigada. Eu não sei se já estão a partilhar, mas não estamos a ver nada. Não? Não. Não ouviram ou não ouviram? O ouvir continua como há pouco aos soluços. O ver, não vimos. Agora sim estamos a ver. O Centro Hospitalar de Setúbal é uma unidade hospitalar que presta cuidados de saúde diferenciados na área de influência dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra. É uma unidade hospitalar que compreende o Hospital São Bernardo e o Hospital Ortopédico Santiago do Otão.
O Serviço de Cirurgia Geral é um serviço que se dedica ao tratamento de todas as patologias do âmbito da cirurgia geral, quer eletivas, quer urgentes, e de forma a assegurar os melhores cuidados aos nossos utentes, tem sido uma constante preocupação do serviço a diferenciação e a excelência, aliadas à constante atualização e modernização. Deste modo, e para dar uma melhor resposta aos nossos utentes, o serviço está dividido em grupos de trabalho. A cirurgia do andar supramesocólico, cirurgia coloretal, cirurgia endócrina, senologia e cirurgia minimamente invasiva, que engloba a unidade de tratamento cirúrgico da obesidade. Só com diferenciação conseguimos assegurar a melhor qualidade. No entanto, para além da dedicação a estas áreas específicas, todos os elementos do serviço participam no tratamento das patologias comuns da cirurgia geral, tais como a cirurgia da hérnia, a cirurgia dos tecidos moles e da pele e a cirurgia da litíase vesicular. Contudo, em 2013, foi claro que a realidade do serviço de cirurgia geral estava aquém do potencial do mesmo e que este déficit era sobretudo condicionado por uma desorganização dos circuitos e por uma gestão nominal da lista de espera para cirurgia. Em 2013, foram efetuadas 10.710 consultas e 1.315 cirurgias. O serviço tinha, nesta altura, 1.106 doentes inscritos em lista de espera para cirurgia e foram operados 248 doentes em outros hospitais após a emissão de vale de cirurgia. A mediana de tempo de espera para a cirurgia eram de 7,6 meses e o tempo máximo de espera para a primeira consulta de cirurgia de 6,3 meses e de 8 meses para a consulta de pequena cirurgia. A nossa taxa de ocupação de bloco operatório era, em 2013, de 68%. Assim, em 2014, iniciámos um projeto Just in Time, que é um projeto inovador de melhoria da acessibilidade e otimização dos circuitos. Este projeto utilizou a metodologia Lean Health, que com os mesmos recursos físicos e humanos e sem aumento dos custos, procurou melhorar a acessibilidade, a qualidade, reduzir os tempos de espera e os custos institucionais e sociais. Este nosso projeto foi abordar áreas críticas na estrutura organizativa do nosso serviço. Procurámos melhorar a acessibilidade à consulta externa através da dedicação de um elemento do serviço à triagem dos pedidos e ao agendamento das primeiras consultas, permitindo dar uma resposta de agendamento em menos de 3 dias. Por outro lado, a lista de espera para cirurgia inclui utentes inscritos há vários meses, o mais antigo com 31 meses e com uma mediana de tempo de espera de quase 8 meses. Assim, foi necessário agendar uma avaliação em consulta externa de todos os utentes inscritos em lista de espera com mais de 8 meses. E, nesta consulta, foi possível não só efetuar a reavaliação clínica e confirmação da necessidade de cirurgia, pois alguns utentes já tinham sido operados em outras instituições e ainda continuavam inscritos em lista de espera, como também confirmar a vontade do utente, pois alguns utentes manifestavam vontade de desistir da cirurgia. Por outro lado, nesta consulta foi ainda permitido reagendar os exames pré-operatórios que tinham sido realizados, mas que estavam, no momento, fora de prazo. Para facilitar a realização dos exames pré-operatórios, foi efetuada a articulação com os serviços de patologia clínica, de radiologia e cardiologia, e foi elaborado um programa em Excel, onde são registados os pedidos de exames, e um documento informativo que é entregue ao doente no momento da consulta. Chegamos àquele momento em que, depois de estar inscrita na lista de espera, eu vou ter que marcar os exames pré-operatórios. Portanto, são os exames que o doente tem que fazer para estar preparado para poder ser operado. Temos que fazer análise do sangue, um eletrocardiograma e uma radiografia aos pulmões. Nós é que marcamos os exames à senhora. No dia, a senhora tem que vir uma manhã e vem só nessa única manhã para executar os 3 exames. Qual é o dia de semana que lhe dá mais jeito? Às terças-feiras, qualquer terça-feira. No mês de julho. Então eu vou marcar-lhe para terça-feira, dia 5. Pode ser? 5 de julho. A senhora, quando sair daqui da consulta, leva este impresso consigo, vai ler em casa com calma, não precisa vir ao lado nenhum marcar os exames, porque já estão todos marcados. É só aparecer com este impresso no dia 5 de julho, às horas e nos sítios que aqui estão explicados. Quando marcarmos a operação, é que a senhora vai ser avisada de quando é que vem à consulta de anestesiologia. Alguma questão? Uma outra modificação foi a fixação no serviço dos mapas operatórios, permitindo a gestão visual dos planos operatórios que passaram a ser elaborados respeitando a cronologia e garantindo a transparência.
Por outro lado, o agendamento cirúrgico para a patologia benigna passou a ser centralizado no cirurgião, que completa todos os programas operatórios com patologia benigna, de acordo com a cronologia de inscrição em LIC, de forma a maximizar a taxa de ocupação do bloco operatório, que passou a atingir os 90%. A LIC passou a ser atualizada a cada 15 dias, o que permitiu assegurar o agendamento da cirurgia dentro do tempo máximo de resposta garantida e reduzir a emissão de vales de cirurgia, sobretudo nos casos prioritários. Para o aumento da atividade operatória, também contribuiu o reinício da atividade operatória adicional, que permitiu o aumento das cirurgias realizadas para a patologia benigna. A capacidade de resposta do serviço foi de tal forma maximizada que foi possível estabelecer um protocolo para a realização de cirurgias da lista de inscritos para cirurgia de outras instituições hospitalares, em doentes ASA 1 e ASA 2 e em regime de ambulatório. Assim, em 2019, com o projeto Just in Time, melhorámos todos os indicadores, tendo efetuado 14.412 consultas e 2.015 cirurgias, com uma descida do número de inscritos para cirurgia para 649. A mediana de tempo de espera para cirurgia desceu para 2,6 meses e chegou mesmo a ser de 1,9 meses. O tempo máximo de espera para a primeira consulta passou para 2,6 meses e a taxa de ocupação do bloco operatório chegou aos 90%. Em 2020, o Centro Hospitalar de Setúbal, tal como todas as restantes instituições de saúde, viu a sua realidade alterada com o aparecimento da pandemia à Covid-19. A atividade do Serviço de Cirurgia Geral foi profundamente influenciada pelos períodos de confinamento, com paragem total da atividade para além da urgência e das cirurgias prioritárias, pela mobilização dos recursos para prestação de cuidados a doentes Covid-19, diminuição da referenciação e dos pedidos de primeira consulta pelos médicos de medicina geral e familiar e também até pelo próprio receio dos utentes de recorrer às instituições de saúde. Mas mesmo assim, em 2020 realizámos 10.827 consultas e 1.309 cirurgias, mantendo uma taxa de ocupação do bloco operatório de 85%. O nosso projeto permitiu a redução do impacto da pandemia, uma vez que a estrutura organizativa permitiu manter a assistência aos doentes através de consultas não presenciais e presenciais sempre que possível, manutenção da pequena cirurgia sempre que possível e asseguramos uma taxa de ocupação do bloco operatório em 90% nos períodos de retoma. Em 2021, os valores da atividade do Serviço de Cirurgia Geral já se estavam a aproximar novamente dos valores obtidos em 2019. E agora, estamos em 2022 e queremos continuar a melhorar. Então, quais são os desafios com que nos deparamos? Assim, os nossos dois grandes desafios são atingir e melhorar os indicadores na doença benigna e incluir a doença oncológica na metodologia. Para tal, pretendemos manter a acessibilidade à consulta de cirurgia geral, garantindo a triagem de pedidos de primeira de consulta em menos de 24 horas, e agendar e informar o utente da data da consulta em menos de 3 dias e realizar a primeira consulta em menos de 8 dias para os pedidos urgentes e oncológicos e em menos de 45 dias na doença benigna não urgente. E porque com a pandemia foi notória a importância de minimizar os contactos dos utentes com o hospital, é nosso objetivo manter o agendamento dos exames pré-operatórios numa só manhã e, sempre que possível, realizar consultas não presenciais de anestesiologia para os utentes ASA 1 e ASA 2 após entrega na consulta de cirurgia e preenchimento pelo utente de um inquérito elaborado pelo Serviço de Anestesiologia. Garantir a acessibilidade tem sido uma constante preocupação ao longo deste projeto e, como tal, pretendemos continuar a assegurar a intervenção cirúrgica nos casos oncológicos em menos de 45 dias e atingir a mediana de tempo de espera para toda a cirurgia inferior a 2,5 meses. Estas metas só são possíveis de atingir se a taxa de ocupação do bloco operatório se situar nos 90% e forem privilegiados os circuitos de ambulatório. De futuro, e para ser possível a expansão do nosso projeto, passando também a incluir a doença oncológica, é nosso objetivo promover a cooperação e a articulação entre o hospital e as unidades de cuidados de saúde primários, através da criação de vias facilitadoras da comunicação e discussão de casos clínicos. Este contacto possibilita a definição de estratégias de diagnóstico, permitindo aos utentes realizar parte dos exames de estadiamento em ambulatório, evitando a duplicação de exames ou a realização de exames desnecessários. Com a elaboração de protocolos e de checklists, será possível uniformizar a avaliação em ambulatório da doença oncológica, padronizando os pedidos de consulta e permitindo que o utente chegue à primeira consulta hospitalar com os exames necessários para que seja referenciado imediatamente à consulta de decisão terapêutica, onde, em ambiente multidisciplinar, é definido o melhor plano terapêutico para cada utente. É nosso objetivo que, com o espírito colaborativo, o tempo decorrido entre o diagnóstico e a consulta de decisão terapêutica não chegue aos 30 dias.
Obviamente, e à semelhança de todos os outros projetos, também aqui é necessário auditoria regular e a realização de ajustes, o que poderá ser conseguido através de pequenas reuniões e workshops entre elementos das várias instituições. Uma das nossas preocupações é também assegurar que o regresso do utente ao seu domicílio seja o mais precoce possível, evitando o prolongamento do tempo de internamento devido a questões sociais ou constrangimentos relacionados com os cuidados pós-alta. Como tal, pretendemos assegurar uma rede de apoio após a alta, com a entrega ao utente de um contacto telefónico direto para os profissionais de serviço para esclarecimento de pequenas dúvidas. Após este contacto, se clinicamente se justificar, o utente poderá ser referenciado diretamente à equipa de cirurgia ou ser agendado uma reavaliação médica em consulta nas 24 horas seguintes. Assim, e para que o nosso projeto seja possível de concretizar, é necessário trabalhar em equipa, em ambiente multidisciplinar e com elementos motivados. Obviamente, para irmos sempre melhorando, é necessário a constante auditoria, a adaptação às novas circunstâncias e novas realidades e ir inovando na adversidade e procurando novas soluções. Desta forma, o nosso projeto Just in Time, com o tempo decorrido desde a sua implementação e com a pressão exercida pela pandemia, provou ser um projeto execuível, sustentável, replicável, benéfico e inovador e que queremos que chegue a todos. O Centro Hospitalar de Setúbal. Não sei se nos conseguiram ouvir bem. Muito bem. Sim, desculpem os constrangimentos no início e estamos disponíveis, obviamente, para questões que serão no final, não é? Sim, doutora Isa, muito obrigada, doutor Rui Garcia. Ouviu-se muito bem e foi muito explícito. E iríamos então guardar as perguntas para depois o painel final. Eu chamava então a doutora Ana Paes do IPO de Coimbra, que nos vai falar da otimização da capacidade e planeamento do mapa cirúrgico. Doutora Ana. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e agradecer à CSS a oportunidade para estarmos aqui a apresentar o Simple e a forma como nós conseguimos adaptar o Simple à realidade do IPO de Coimbra. Vou então tentar partilhar aqui a apresentação. Peço desculpa, doutora Ana Paes, eu não a apresentei a diretora clínica do IPO de Coimbra. Está só aqui a carregar a apresentação. Penso que já estão a ver, não já? Sim, já estamos a ver. Pronto, o Simple é uma ferramenta que provavelmente alguns de vós já conhecerão e que não é mais do que uma solução de otimização. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela MOAI com o apoio da Novartis e o objetivo é apoiar as instituições para avaliar capacidades instaladas e simular algumas medidas de otimização, medindo o impacto e quer na capacidade assistencial, ou seja, é uma ferramenta que funciona muito por tentativa e erro. É uma ferramenta Excel, uma ferramenta muito simples em Excel, que começou por ser desenvolvida pela MOAI para a consulta externa num projeto piloto que foi feito em oftalmologia no CHUC, daí eu dizer que provavelmente alguns de vós já conhecerão esta ferramenta e foi inclusive apresentada nas conferências de valor da APA, quer em 2020, quer em 2021, a experiência desta ferramenta em termos de consulta externa.
Quando ela nos foi apresentada, que foi em pleno contexto de pandemia, no final de 2020, o nosso foco não era a consulta externa de todo, porque nós estávamos numa fase de transição em que teríamos que, durante o ano de 2021, avançar com a nossa obra de requalificação do edifício da cirurgia e da imagiologia, em que nós íamos ter que demolir um edifício que estava em plena atividade e realocar toda a nossa atividade. Ou seja, nós tínhamos este edifício, só para conseguirem concretizar aqui a nossa realidade, nós tínhamos este edifício da cirurgia, para que ele pudesse ser alvo de intervenção, e a intervenção é uma demolição e construir de novo, nós tínhamos que transferir toda a sua atividade cirúrgica e de internamento para outras instalações que estavam dentro do nosso campus hospitalar. Portanto, nós passávamos de uma realidade de 5 salas de bloco, numa utilização muito convencional, maioritariamente de manhã, com cirurgia adicional da parte da tarde, com internamentos cirúrgicos muito bem definidos em termos de equipas e de espaços físicos e com dinâmicas muito próprias, e passávamos para apenas 2 salas de bloco, que iriam ter que trabalhar de manhã à noite, nós estamos a trabalhar das 8 às 22, e iriam ter que trabalhar ao sábado, e para um internamento comum, ou seja, deixaríamos de ter internamentos alocados a cada especialidade e a cada equipe, e passamos a fazer uma gestão comum de camas e com um internamento que congrega todos os nossos serviços cirúrgicos. Esta era a nossa realidade, ou seja, nós até junho sabíamos que íamos ter 5 salas e 77 camas, a partir de junho íamos passar a ter 2 salas e 43 camas. E o apoio que nós pedimos à MOAI, com base no Simpli, foi que nos ajudasse neste processo de reestruturação, com base naquilo que eles já tinham feito na consulta externa, para nós conseguirmos medir o impacto que esta alteração ia ter em termos do nosso bloco. No fundo, que eles nos suportassem neste processo de reestruturação. O que é que nós definimos? Definimos que era importante identificar quais eram as principais variáveis que compunham quer a atividade cirúrgica, quer o internamento, sejam instalações, recursos humanos, os tempos, as demoras, o número de doentes. A MOAI trabalhou no sentido de construir um algoritmo que pudesse mostrar a nossa realidade, identificar quais eram os nossos pontos de gargalo que nós poderíamos intervir antecipadamente, e depois estimar uma série de medidas que nos foram sendo propostas para a reestruturação, para ver se de facto qual era o seu impacto. Constituímos uma equipa de projeto. Isto começámos em abril de 21, nós tínhamos a transição dos serviços planeadas para junho de 21, começámos em abril de 21, fizemos reuniões quinzenais, e a primeira coisa que fizemos foi mapearmos a nossa realidade e depois começar com a fase das simulações. Para este mapeamento, esta equipa de projeto e a MOAI fez connosco uma série de entrevistas qualitativas a todos os profissionais, todas as categorias envolvidos, quer no bloco, quer no internamento, e, ao mesmo tempo, nós trabalhámos com eles no sentido de identificar as variáveis que podiam ajudar a construir este algoritmo. Tivemos por base aquilo que era a nossa atividade 2019-2020, isto é tudo muito dinâmico, tudo muito imprevisível em contexto de pandemia, mas nós tínhamos de ter um ponto de partida e, portanto, o nosso ponto de partida foi toda a nossa atividade de 19 e 2020. E aquilo que resultou do Simpli foi muito o equilíbrio entre isto, entre a participação dos profissionais e estas variáveis mais práticas em termos da nossa atividade. Portanto, quando este mapeamento, o que é que nos permitiu proceder? Isto é um bocadinho um projeto, nesta fase, um bocadinho um projeto pequenino, ou seja, nós conseguimos mapear todos os principais momentos da atividade cirúrgica, perceber onde é que de alguma forma perdíamos tempo, se era na abertura da sala, se era no transporte dos doentes, se era no registro do anestesista, se era no início ou no fim da sala, no recobro, e conseguimos fazer esse mapeamento para cada especialidade cirúrgica e percebermos onde é que tínhamos que intervir. E fizemos o mesmo ao nível do internamento, que é algo muito mais complexo, ou seja, era percebermos quais eram aqui os fatores que tinham implicação na demora do internamento. Se era a idade do doente, se era o sexo, se era o diagnóstico principal, se era a intervenção, se era o próprio cirurgião, fizemos também essa simulação, se era a própria equipa cirúrgica que de alguma forma impactava aqui nesta realidade. Quando chegámos a junho, o Simpli estava, em termos de algoritmo, estava finalizado e portanto, o que nós queríamos perceber é que, com a oferta que nós tínhamos, com a nova realidade, ou seja, os recursos humanos e os tempos operatórios, se a procura que era previsível que viéssemos a ter, se nós conseguimos dar resposta ou não,
perceber qual era a nossa máxima capacidade nas novas instalações e o que impacto aqui ia ter em termos de acesso ao doente. E o Simple permitiu-nos ter uma perspectiva para cada das nossas especialidades cirúrgicas, qual seria a evolução da nossa capacidade de resposta. Portanto, a capacidade de resposta é esta linha horizontal, a azul escuro é aquilo que é a previsão que seria de cada doente que entrasse em LICA mês a mês, e a azul mais clara os doentes que nós já iríamos ter do mês anterior por agendar. Portanto, percebemos claramente que tínhamos, com a nova distribuição de serviços, que nós íamos conseguir manter a resposta, nomeadamente cirurgia torácica e otorrino, nós não iríamos ter dificuldade de acesso nestes doentes, mas nas outras especialidades, nomeadamente na maxilofacial, na cirurgia de cabeça e pescoço, as coisas já não iam ser tão fáceis e depois percebemos que íamos ter 3 especialidades que de facto nós íamos estar completamente coartados em termos de resposta, que seria a área cirúrgica, ginecologia e urologia. E esta previsibilidade que nós conseguimos fazer com este algoritmo do Simple, depois permitiu-nos ao longo, a partir desta data e até agora, porque isto é um processo todo ele muito dinâmico, permitiu-nos adaptar algumas soluções de acordo com a especificidade de cada uma das nossas serviços. Por exemplo, para o serviço de cirurgia maxilofacial, é uma patologia pela complexidade de doentes, nós não podemos externalizar, nós não podemos ter uma sala no exterior, mas aquilo que lhes tivemos que fazer foi realocar tempos operatórios e é isso que vamos fazer, só para terem uma ideia. Nós, em contexto de obras, estamos a fazer reuniões quinzenais, fazemos mapas operatórios mensais e mudamos toda a nossa distribuição de salas a cada 3 meses. E, portanto, para a maxilofacial encontramos esta solução, para outras, por exemplo, para a cirurgia de cabeça e pescoço, nós tivemos que avançar para a cirurgia de ambulatório, que começámos por fazer produção adicional, que temos mantido todos os sábados, manhã e tarde, nas nossas 2 salas, e tivemos que criar uma sala, tivemos que subcontratar uma sala no bloco operatório no exterior. Isto porque nós temos, de facto, o nosso constrangimento não são recursos humanos, o nosso constrangimento é mesmo de espaço. Para a área da cirurgia foi, de facto, o nosso grande serviço que nos obrigou em termos de intervenções, ou seja, na área da cirurgia nós neste momento, para dar resposta e de acordo com o Simple nos permitiu ter esta perspectiva, esta projeção, nós neste momento temos um protocolo ERAS em cirurgia coloretal, nós temos cirurgia de ambulatório quer no IPO, quer em Cantanhede, fazemos produção adicional todas as semanas, temos 2 salas de bloco operatório no exterior e temos 2 processos de externalização de algumas patologias que estão em curso. A urologia a mesma coisa, a ginecologia a mesma coisa, portanto, com esta simulação nós conseguimos antecipar aqui algumas soluções de forma a conseguirmos manter o acesso dos nossos doentes. Quando chegámos a agosto, portanto isto foi feito em 3 meses, nós iniciamos esta nova realidade, tivemos que esvaziar o nosso edifício. Em junho, quando chegámos a agosto, lançámos o desafio à MOAI percebemos claramente que íamos ter uma diminuição transitória da capacidade, mas o que nós lhes pedimos foi, mas mesmo assim nós temos que otimizar a capacidade que temos e, portanto, pedimos para eles desenvolverem uma ferramenta que nos permitisse fazer uma gestão quer do bloco, quer do internamento, uma vez que nós temos um internamento que neste momento é um internamento comum e é este o modelo que nós vamos replicar no novo edifício. Nós pedimos para desenvolver uma ferramenta que nos permitisse fazer este planeamento e uma gestão integrada. Portanto, no fundo, potenciar ao máximo aquilo que é a nossa capacidade instalada. Em setembro ficámos de facto sem o nosso novo edifício, só para terem aqui as imagens, para terem a ideia da dimensão daquilo que está a ser aqui a nossa intervenção, e a MOAI desenvolvemos esta ferramenta, que começámos a trabalhar nela a partir de setembro e neste momento está praticamente em fase de implementação, está apenas nas questões de ligações informáticas e, portanto, esta ferramenta que eu gostava muito de vos conseguir mostrar do ponto de vista dinâmico, mas só que consigo trazer aqui algumas vistas, é uma ferramenta em Excel que tem aqui 3 intervenientes, a parte os serviços, as direções de serviço no planeamento, a área de gestão do bloco e de internamento e depois a gestão também, a parte de gestão da equipa de enfermagem a nível dos internamentos. O que é que isto nos permite fazer? Esta ferramenta, este Excel,
trabalha com base nesta barra horizontal, portanto, a nossa LIC alimenta esta ferramenta diariamente para que nós possamos ter toda a informação atualizada e permite-nos fazer esta questão do planeamento, ou seja, o diretor de serviço, ao planear a atividade cirúrgica no Simple, automaticamente ele está ligado ao internamento e automaticamente faz a gestão em termos de vagas, ou seja, ao planear um doente com aquilo que o algoritmo que já foi criado consegue prever a duração de internamento e alocar uma cama logo de imediato no internamento para este doente, consegue fazer este planeamento e toda a ferramenta de trabalho no planeamento mensal, semanal ou diário. Portanto, esta é, por exemplo, a vista daquilo que é o planeamento mensal. Conseguimos ter uma perspectiva de calendário, que é o que está aqui, e este calendário nós conseguimos sempre comparar com o mês anterior ou com o período homólogo, portanto conseguimos perceber o que é a nossa atividade em termos de bloco neste calendário. Tem também esta versão da área de gestão, ou seja, a parte da gestão, quer a parte administrativa, quer a gestão intermédia, consegue ter da mesma forma esta visão e este planeamento mensal, semanal e diário em termos do Simple, também com esta perspectiva do tal calendário e com a comparação que eu penso que se consegue ver aqui entre 2 anos em termos de evolução de indicadores. E esta é a visão do que é a gestão das camas, ou seja, nós conseguimos ter uma gestão dinâmica de camas, comparar sempre com estudos comparativos. A nossa ideia é, quando tivermos o Simple, isto são dados em tempo real, e quando tivermos a ferramenta disponível, tê-la disponível no internamento, para quem faz a gestão, conseguir exatamente perceber o que é que está a acontecer no bloco operatório e o impacto que isso vai ter em termos da gestão de camas. E, no fundo, aquilo que o Simple nos irá dar é mais ou menos isto, ou seja, esta visão ao momento, em tempo real, daquilo que é a nossa capacidade disponível em termos de internamento, aquilo que é a nossa previsibilidade ao longo da semana, ao longo até às vezes do próprio dia, porque nós aqui praticamente trabalhamos quase ao dia, a semana, ao dia e ao mês, e dar-nos aqui este mapa, que é muito mais fácil num contexto de carência de espaço, de otimizar esta gestão. Portanto, no fundo, aquilo que para nós o Simple de facto foi uma ferramenta extraordinária em termos desta previsibilidade que nos ajudou a encontrar algumas soluções, e acreditamos que efetivamente esta gestão partilhada do bloco e do internamento com dados em tempo real possa ser muito impactante ainda durante este ano que nos falta para terminarmos a nossa obra, mas principalmente naquilo que vai ser o funcionamento do novo edifício, porque é exatamente replicar o modelo que nós temos agora em termos de trabalho. Portanto, muito obrigada pela oportunidade de apresentar o Simple. Muito obrigada, doutora Ana Paes. É de facto preciso muita iniciativa para se poder criar localmente projetos destes e é ótimo podermos estar a partilhar entre todos, ao fim e ao cabo, para tirarmos ideias uns dos outros, porque os hospitais terão todos mais ou menos as mesmas questões, umas mais relacionadas com a parte do espaço, como referiu, outras com os recursos humanos, mas os problemas põem-se a todos. Eu abri agora a discussão e se calhar não foram colocadas muitas questões aqui na conversa, apenas pela doutora Vanessa Ribeiro, mas eu se calhar, e a título de discussão, colocava aqui 3 questões, uma para cada palestrante, e deixava também aberto aos colegas que estão a assistir, se quiserem depois também colocar as suas questões. Para o Dr. Bruno Magalhães, e porque foi dado algum enfoque à questão da cirurgia de ambulatório, até porque o Centro Hospitalar do Porto começou por ter o centro integrado e desde sempre fez uma grande aposta na cirurgia de ambulatório, eu perguntava relativamente àquilo que são os procedimentos que tendencialmente devem ser ambulatorizáveis, ou seja, que não são aqueles convencionais feitos em ambulatório, como as varizes, ou o túnel cárpico, ou as cataratas, mas procedimentos que requerem mais algum acompanhamento ou proximidade do doente, como sejam as tiroidectomias, as colicistectomias, a mastectomia, as hérnias vertebrais. O que é que o centro hospitalar, e nomeadamente o SICA, está a apostar para conseguir que estes doentes sejam intervencionados, ou seja, tenham admissão e alta
em menos de 24 horas e, portanto, por alternativa ao internamento. A doutora Isa Santos e ao doutor Rui Garcia, que nos mostraram a forma como se têm organizado e referiram exatamente a questão da paragem que houve durante a pandemia de toda a atividade programada. Eu colocava a questão se o modelo just-in-time, que tipo de adaptações é que tiveram que fazer a este modelo para conseguir exatamente dar resposta depois àquilo que foi quando finalmente se retomou a atividade e nos constatámos todos quando nos vimos perante um aumento das listas de espera cirúrgica. E finalmente, para a doutora Ana Paes, e pegando um pouco na questão que a doutora Vanessa Ribeiro pôs aqui, perguntar em termos de se alguma instituição quiser replicar esta boa prática, o que é que poderá fazer e qual foi a experiência relativamente ao envolvimento dos profissionais neste processo, ou seja, este foi um processo que foi criado de base no IPO, e qual foi a receptividade que os profissionais tiveram para colaborar neste projeto e ajudar ao projeto. E também que tipo de inputs é que esta ferramenta ou que poderá dar relativamente a ferramentas que sejam desenvolvidas a nível central para a gestão de blocos operatórios. Entretanto, também surgiram aqui questões na conversa, mas se calhar abri ao palco para começarmos por estas 3 questões e depois então iríamos por aí adiante. Obrigada. Doutor Bruno, não sei se quer começar, uma vez que foi o primeiro. Ok, obrigado. Obrigado a todos e obrigado pelas questões. Eu vou tentar, assim, até ser bastante direto às questões, que é para tentar facilitar a própria leitura. Se nós quisermos falar sobre os fatores de sucesso, eu costumo dizer que o maior fator de sucesso que temos em qualquer instituição, em primeiro lugar, é os profissionais. Esse é o maior fator de sucesso e, ao mesmo tempo, a maior dor de cabeça que temos que ter em qualquer instituição, e na nossa em particular não é exceção, é os próprios profissionais, que têm que acreditar, sobretudo, e é isso que eu também queria aqui colocar, têm que acreditar que esta melhoria lhe traz benefício. Sobretudo na gestão dos inscritos, naquela pressão da UHG, na pressão dos próprios doentes, porque assim os doentes também os pressionam, os familiares, e quando nós lhes demonstramos que isto, ou que este modelo não é para lhes prejudicar muitas vezes a vida, é porque é difícil muitas vezes explicar aos profissionais, temos que lhe alterar a sala por exemplo, às vezes de um bloco para outro, ou seja, aqueles que passam, por exemplo, da cirurgia convencional para a cirurgia de ambulatório mudam de bloco, estavam habituados se calhar aos auxiliares, aos enfermeiros, e mudam e têm que trabalhar com outra equipa, e isso é preciso lhes explicar que não os prejudica e que só os melhora. Começam e depois, por outro lado, têm um aumento da atividade e muitas vezes também conseguem até aumentar a atividade adicional, e isso também tem algum retorno financeiro. Os conselhos que posso dar é que os administrativos neste tipo de modelo têm um papel muito importante. Porquê? Porque apoiam muito os médicos, sobretudo na gestão dos inscritos. Eles também recebem as listas e pressionam, relembram os médicos sobre quais são os doentes mais antigos e se conseguem conjugar e conseguem perceber se o mapa operatório não está devidamente preenchido. É muito importante termos indicadores muito fiáveis. Se nós não tivermos indicadores fiáveis, gera um descrédito no sistema. Eu recordo-me sempre quando num determinado momento tiramos uns indicadores ou seja, do nosso sistema Business Intelligence, e por isso simplesmente eu acho que teremos tirado e enviamos. E aquilo que estava a ser enviado não era nem pouco mais ou menos a realidade.
E nessa altura criou-se alguma desconfiança para aquele serviço, porque é que estava a receber aquilo não estava nada correto, e nós tivemos que, claro, verificar o que é que se estava a passar, corrigir, e agora temos muito cuidado, é cautela, sobretudo no que se envia e, sobretudo, nos comentários que fazemos sobre os indicadores. Quando eles são fiáveis, claro que as pessoas percebem e tentam corrigir, ninguém gosta de estar na cauda, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de passar uma má imagem. Por isso é que eu acho que depois passa a existir uma preocupação dos serviços, uma preocupação do diretor de serviço, e com isto começamos a melhorar todo o sistema. Relativamente à cirurgia de ambulatório, como acabou de falar agora a Cláudia, nós temos o foco tem sido sobretudo agora na área da cirurgia da coluna. A área das tiroides e assim já não é questão, ou seja, já acontece por muita variedade de motivos já em cirurgia de ambulatório. A cirurgia de coluna é que ainda está assim pouco a pouco a passar, mas já temos praticamente dia sim, dia não, um período operatório de coluna em ambulatório, quer por neurocirurgia, quer por ortopedia, o que é de salutar e que nos tem transferido um bocadinho esta pressão da cirurgia convencional e do internamento. E da minha parte, depois se tiverem, também temos ali aquela das varizes, é assim, as justificações nós tentamos evitar a todo custo este tipo de justificação dos doentes, que na grande maioria acredito sempre que são férias, é como se calhar quando chegamos à altura do Natal ninguém quer ser operado. Tentamos demover e explicar que muito provavelmente conseguem passar bem, quer as férias, sejam as férias de verão, quer as férias do Natal, e que provavelmente se não for operado naquele momento vai perder uma oportunidade porque outros pacientes entrarão, passarão à frente e depois demorará muito mais tempo a serem tratados. E é só, obrigado. Obrigada, Bruno. Só ainda voltando à questão das cirurgias da coluna, o que tipo de reorganização tiveram que fazer no hospital para que os doentes pudessem entrar e sair em menos de 24 horas? Houve algum... Sim, existiu sobretudo na área da coluna, começaram a trabalhar sobretudo com muito, minimamente invasivo, ou seja, começaram agora a uniportal, a biportal da coluna para fazer algum tratamento. E tivemos de investir também em algum equipamento mais diferenciado para potenciar essa transferência sobretudo de técnica cirúrgica ou mesmo de material. E demos a passagem que se efetuou quando ocorreu foi com enfermeiros, sobretudo, que estavam habituados à cirurgia de coluna em convencional. Isto foi para dar, sobretudo, mais segurança e maior tranquilidade à equipa médica, quer de cirurgiões, quer de anestesistas. Ok, obrigada pela partilha. Obrigado. Doutora Isa Santos e Dr. Rui Garcia, não sei se querem comentar alguma das coisas que foram ditas, mas também falarem um bocadinho então do ajustamento que tiveram que fazer do modelo ao longo da pandemia. Muito obrigada pela questão. Nós, quando surgiu a pandemia, nós tínhamos o projeto já praticamente em curso há cerca de 5 anos. E, portanto, alguns dos constrangimentos que fomos encontrando no início tinham já sido ultrapassados não pela pandemia, mas pela dinâmica de iniciar um projeto desta dimensão no nosso hospital. E o que verificámos foi que o aparecimento da pandemia veio aqui quase que reforçar a sustentabilidade deste projeto, porque não foram necessários ajustes ao projeto. Este, sim, foi condicionar toda a estrutura hospitalar, à semelhança de todos os outros hospitais, foi alterada, o número de salas de bloco operatório foram reduzidas e tivemos, obviamente, efetuámos menos cirurgias, menos consultas, mas a dinâmica manteve-se e sempre que havia a possibilidade de manter consultas presenciais, elas foram efetuadas, sempre que foi possível manter a atividade operatória para além da atividade operatória urgente e prioritária, tentámos manter uma taxa de ocupação do bloco operatório nos 90%.
e obviamente que isto permitiu que a pandemia não tivesse o impacto que se calhar teria tido se nós não tivéssemos começado este projeto. Obviamente que nós operámos menos doentes, fizemos menos consultas, mas também os pedidos hospitalares, não só pelos médicos de medicina geral, como pelos próprios doentes, que tinham algum receio de voltar, de recorrer às instituições de saúde, fez com que os números se mantivessem controlados e evitámos tentar um bocadinho evitar o aumento e o impacto que a pandemia podia ter tido no nosso serviço e na nossa instituição. Sentei então que foi uma mais-valia, ao fim e ao cabo, o facto de já terem o projeto desenvolvido, não a mais-valia à pandemia, mas o facto de terem este projeto quando veio a pandemia ajudou-vos. Sim, também. ajudou bastante, porque lá está, já tínhamos alguns anos os resultados não foram imediatos, não foram logo após o início do projeto. Portanto, houve algumas coisas que precisaram de ser otimizadas e essa otimização já tinha sido muita dela feita e, portanto, se tornou mais fácil numa altura em que tudo estava um pouco, mudava dia a dia e tudo estava um pouco ainda a organização era um bocadinho alterada de dia para dia. Isto foi, sem dúvida, o projeto que nos permitiu ainda manter os resultados que obtivemos em plena pandemia e que nos permitiu atualmente já estarmos em fase novamente de recuperação e de praticamente de voltarmos aos valores pré-pandemia, quer em termos de atividade de cirurgia, quer em termos de consulta. Não sei se relativamente ao que os colegas foram dizendo, se tem alguma coisa que queiram comentar ou que viram, e também perguntar-vos se algum hospital quiser replicar uma ideia deste género, o que é que aconselhariam em primeira mão? Não sei se o Bruno, como apresenta em primeiro lugar, quer dizer alguma coisa, o último colega. Senão, em relação ao nosso trabalho, o que é que se recomendaria? Eu penso que tem que haver um controle muito apertado da lista de espera por especialidade dentro de cada serviço. Julgo que é mandatório que quinzenalmente seja vista a atualização da LIC para ver as entradas e ter-se a noção do que é prioritário ou não, assim como o respeito global pela cronologia. Partindo do princípio de que, em relação à doença oncológica, todos têm tremendo respeito e não deixam atrasar os seus doentes, partindo desse princípio, eu diria que na gestão daquilo que é a doença benigna num serviço de cirurgia, será mandatório que haja, digamos, uma centralização do agendamento, para que haja exatamente o respeito pela cronologia. As LICs não podem ser distribuídas de forma nominativa a cada componente, a cada cirurgião do serviço, mas tem que haver uma distribuição uniformizada, centralizada e exposta. E é essa exposição, por isso nós mostramos os nossos gráficos ainda em suporte de papel, que me parece que é a forma mais fácil e em tempo real de todos os elementos do serviço verem aquilo que cada um faz no seu dia-a-dia. Ressaltaria um outro aspecto, que é realmente a importância da tremenda colaboração que deve existir entre a vida hospitalar e a vida médica com os colegas de medicina familiar. Tem que haver uma partilha muito grande daquilo que são os interesses de ambos. Se aos médicos de família interessa que o seu doente seja rapidamente visto, seja rapidamente estudado, bem tratado, a nós também nos importa que haja ganhos desde que ele tomou conhecimento da existência de que o seu doente tem determinada patologia, como uma doença oncológica, o que é que ele pode adiantar por ser mais célebre, executar fora do hospital do que dentro do hospital, exames que são indispensáveis, quer para o estadiamento da doença, quer também para o tratamento da mesma. Daí pensamos que tem que haver uma interface mais intensa e eficaz com a medicina geral e familiar. Obrigado. Obrigada. Não sei se alguém quer comentar também. Se não,
passava também as mesmas questões à doutora Ana Paes, também como complemento ao que foi dito, e nomeadamente em termos de experiência a passar aos colegas que quiserem fazer algo semelhante. Eu acho que esta ferramenta é facilmente replicável em qualquer instituição, porque acho que a única necessidade é de facto fazer fazer um mapeamento das realidades. Eu não estou a ouvir, doutora, creio que desligou o... Agora já está? Sim, sim. Sim, eu estava a dizer, eu acho que esta é uma ferramenta que é facilmente replicável em qualquer instituição. Nós adaptamos àquilo que era a nossa necessidade imediata, desde que haja criado o tal algoritmo, que isso não depende de nós, depende de facto da MOAI, que seja fácil criar o tal algoritmo e criar a tal realidade que depois possa ser vertida no Excel, ele é facilmente replicável. Nós neste momento estamos com a área cirúrgica, mas de facto temos aqui o desafio também da MOAI de conseguirmos avançar para o Hospital Dia com uma ferramenta semelhante que nos permita dar esta visão em termos de tempo real. Portanto, em termos de replicabilidade, parece-me muito simples e até porque em termos de interação com ferramentas que sejam da SPMS, a única coisa que nós precisamos de facto é que haja que a leak seja vertida diariamente e esteja diariamente atualizada nesta ferramenta. Não precisamos mais nenhum outro processo de integração. Portanto, acompanha a ideia transmitida também pelo Dr. Rui Garcia da necessidade de estar com grande proximidade a acompanhar a LIC e o número de inscritos que temos e fazer uma gestão diária das necessidades, não é? Ao fim e ao cabo. Eu abri a discussão, quer dizer, já abri desde o início, mas estão todos muito calados. Houve aqui um colega que pôs uma questão no chat que tem a ver com o Dr. Fábio Alves, que tem a ver com se, na vossa perspectiva dos palestrantes, qual é a valorização de um profissional que é responsável único, como sendo o gestor líquido de todas as especialidades. Não sei, Dr. Fábio Alves, quer desenvolver a sua questão, de forma a que os colegas possam elaborar uma resposta. Dr. Fábio? Se calhar não tem microfone, daí ter posto a questão no chat, então convidava os palestrantes a comentarem esta questão. Bruno, se quiser começar, sempre pela ordem. Sim, eu posso começar e o que me parece é que, sobretudo aqui no Centro Hospitalar do Porto, tem sido muito valorizado, quer os interlocutores, quer a própria unidade de gestão dos inscritos, não é? A unidade de gestão de inscritos serve quase como um refúgio para todos os pedidos de muitos serviços. Eu costumo dizer que a unidade de gestão de inscritos, como tenho ligação direta com o Conselho de Administração, todas as semanas, não vou dizer todas as semanas, mas de 15 em 15 dias tenho, sobretudo, avaliação, eu tenho indicadores que recebo, quer da CSS, quer da ARS, nós temos ligação muito próxima, nós somos quase um chapéu dos pedidos de todos os serviços. É muito fácil e rapidamente temos um serviço que nos manifesta a necessidade ou de um litotritor, ou de um urterorreno, ou de um microscópio que necessita para efetuar determinado procedimento e que, se nós os conseguirmos adquirir, eles vão conseguir aumentar e vão conseguir melhorar a capacidade de resposta dos doentes. E servimos um bocadinho quase como esse chapéu e essa ponte, e eu acho que, sobretudo aqui no Centro Hospitalar Universitário do Porto, somos muito valorizados e sobretudo, somos muito credíveis e
servimos muito para também mesmo projetos seja de apresentação, etc., para nós lhes darmos dados, porque eles confiam naquilo que estamos a ceder. Doutor Fábio, ficou esclarecido? Doutor Fábio está a agradecer. Não tenho que agradecer. Doutora Isa Santos, doutor Rui Garcia e doutora Ana Paz, querem comentar esta questão? Eu posso apenas comentar que nós também temos a nossa realidade, não é? Que não é comparável com a unidade do centro hospitalar. Nós também temos, de facto, um interlocutor que faz a gestão, toda essa gestão em termos de link com todos os serviços. E eu acho que, para além da concentração da informação, no nosso caso, e como trabalhamos muito em contexto de proximidade, tem a ver com a facilidade com que cada diretor de serviço ou cada responsável da área consegue identificar quem é a pessoa que vai congregar toda esta informação e que é o elo direto, até muitas vezes, articulação com o Conselho de Administração. Portanto, para nós, essa de facto já é a nossa realidade em termos de ter uma pessoa da área da gestão intermédia que faz toda essa gestão em colaboração com os diretores de serviço, como é óbvio. Nós, em relação a este assunto, nós no nosso hospital, no nosso serviço, o gestor de LIC só se dedica à lista de espera do serviço de cirurgia. Obviamente que um projeto destes implica uma articulação entre as direções de serviço, do Serviço de Cirurgia Geral, do Serviço de Anestesiologia, até da direção do bloco operatório, mas no nosso hospital, o gestor de LIC é um elemento do Serviço de Cirurgia Geral, obviamente uma pessoa que centraliza e que tem, como disse o Dr. Bruno, no início tem que ser uma pessoa que também tenha o respeito e a intervenção no próprio serviço, de forma a que todo o processo se desenrole a partir daí. Ok, obrigada. Não sei, entre os que estão a assistir, se alguém quer comentar o que foi dito. Temos, entretanto, a doutora Rosário Sepúlveda também colocou a mão no ar. Olá. Rosário, se quiseres começar. Sim, bom dia a todos, muito obrigada pelas vossas exposições, foram bastante interessantes. A nossa pergunta tinha um bocadinho a ver com aquilo que a doutora Isa disse agora, com tão bons resultados na cirurgia geral, porque, enfim, percebemos que iriam replicar para a parte oncológica ou tentar avançar por aí, mas as outras especialidades não têm uma necessidade tão premente ou não têm uma tão significativa, porque não replicar para outras especialidades? O just in time. Obrigada. Posso responder? Sim. Naturalmente que aquilo que o Serviço de Cirurgia Geral fez teve a ver com a mudança de direção de serviço que ocorreu no ano de 2014. É evidente que havia uma cumplicidade grande entre alguns elementos do serviço com a direção, porque todos nós protestávamos com as direções anteriores por não fazerem a gestão da lista de espera de acordo com aquilo que nos pareciam os critérios mais importantes, a cronologia e a gravidade da situação. Toda a gente trabalhava com a LIC de forma nominativa e era mandatório que se deixasse de encarar os doentes como sendo da posse dos cirurgiões, mas sim doentes do serviço de cirurgia. No que diz respeito à replicação para outros serviços, creio que isto depende da força que tiver um diretor de departamento ou o próprio diretor clínico, assim como os restantes membros do Conselho de Administração. Porque se nós estamos à espera que a qualidade de determinado indivíduo chegue ao topo do serviço, não nos podemos esquecer que em Portugal é o cartão de cidadão, cuja data de nascimento lá está impressa, que determina a ascensão da maioria das pessoas. Portanto, não basta ter ideias, é importante que os conselhos de administração
e o diretor clínico saibam impor. Vou-lhes dar um exemplo de uma situação engraçada. Nós, quando tentámos um acordo com um outro hospital e conseguimos com um dos hospitais aqui perto de nós, para que pudéssemos também operar doentes da sua lista de espera, e a única coisa que solicitámos foi que fossem doentes ASA 1 e ASA 2, para podermos tratar em regime de ambulatório puro, portanto sem pernoita, e nas várias patologias que nos disponibilizamos. Incluía varizes, incluía hérnias da parede abdominal, digamos, patologia da pele. A dificuldade que houve em conseguirem elaborar o número de doentes para nos fornecerem já por si foi grande. Conseguimos operar num ano, creio que 40. Aquilo que na altura eu achei que era um pouco paradoxal é que os doentes que vinham de outro hospital para nós é que tínhamos que depois também os inscrever em lista de espera, de modo que os doentes passaram a estar inscritos nas duas listas de espera, a do nosso hospital e a do hospital de origem. E quando nós tratássemos o doente, fazia-se a comunicação ao hospital de origem para o abatimento na lista deles. Porquê é que eu acho que isto me pareceu paradoxal? No caso de nós tratarmos o doente do outro hospital, mas com a emissão do vale cirúrgico para transferência intra-hospitalar, o que é diferente da emissão do vale cirúrgico para entidades privadas, isto era transferir o doente dentro do Serviço Nacional de Saúde, digamos que criávamos uma pressão sobre o hospital de origem, porque seria ele que teria que pagar a intervenção ao nosso hospital, e isso criaria uma pressão financeira sobre o Conselho de Administração, que eventualmente também poderia usar isso, no caso do nosso hospital conseguir operar 200 ou 300 doentes por ano desse hospital, essa pressão financeira levaria a que se fizesse uma pressão sobre as direções do próprio serviço. Portanto, apesar de haver um mecanismo legal que permitia que nós colaborássemos com outro hospital, não foi aproveitado o próprio mecanismo para que fosse criada a pressão em que cada Conselho de Administração tentasse ele próprio impor ideias e regras que parecessem levar à melhoria da funcionalidade. Mas como nós estamos numa reunião que envolve a CSS, pode a própria CSS criar não só simpósios com serviços do SNS para divulgar os processos hospitalares que nós entendemos que podem colaborar na otimização dos mesmos, mas ser a própria ACSS a criar, digamos, reuniões com as administrações hospitalares para lhes mostrar as práticas diversas a que teve acesso, a que tem conhecimento, para que melhore na realidade o desempenho de cada uma das unidades. É só. Obrigado. Obrigada. Dr. Vítor Herdeiro, não sei se quer dizer alguma coisa. Só quero dizer que ouvi com atenção e concordo com o que disse. Obrigado. Bom, caríssimos, estamos perto da hora que tínhamos estimado para fazer o encerramento, mas alguém quer colocar mais questões, comentários, partilhar algo mais, pedir alguma coisa? Está tudo calado? É segunda-feira, não é? Custa um bocado. Se calhar o primeiro pedido é esse, é não fazer estas sessões à segunda-feira de manhã. Vanessa, passava a palavra a ti. A Vanessa Ribeiro é a nossa coordenadora do Núcleo de Planeamento e Inovação e irá então encerrar a sessão. Da minha parte, agradecer a todos a participação e a partilha daquilo que se vai fazendo no terreno. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos. Queria, enfim, cabe-me a mim encerrar esta primeira conferência web da CSS. Vanessa, desculpa, mas apareceu mais uma questão.
da doutora Helga Lima, que pergunta se chegaram à doutora Ana Paes se chegaram a avançar com a ferramenta na consulta. Não chegámos a avançar com a ferramenta na consulta por uma questão muito simples, porque felizmente o IPO em termos de acesso à consulta não tem constrangimentos e, portanto, achámos que a consulta não seria uma mais-valia para nós. Gostávamos de avançar em termos da gestão do hospital-dia pelas mesmas questões, por constrangimentos de espaço e necessidade de otimização do circuito, mas à partida não avançamos e se tudo continuar como está, não vamos avançar na consulta. Mas há a experiência de outros hospitais que implementaram o Simplo em termos de consulta e, portanto, talvez poderão partilhar consigo. Nomeadamente o SHUC, penso que foi o piloto desta ferramenta em termos de oftalmologia. Obrigada, doutora Ana Paes. Desculpa, Vanessa. Parece que agora é que a discussão estava a aquecer. Portanto, agora é que está a aparecer tudo na conversa. Sim, mas podem continuar a colocar as questões e teremos todo o gosto de as partilhar com os nossos palestrantes e eventualmente respondê-las numa fase posterior. Portanto, como eu dizia, já estamos a receber os parabéns, isso é fantástico. Cabe-me a mim então encerrar esta conferência web ACSS. Conforme disse a Cláudia, estou a coordenar o núcleo de planeamento e inovação da ACSS, que é uma área recente e cujo um dos objetivos é precisamente fazer isto que estivemos a fazer hoje, é disseminar as boas práticas, e uma das formas que nos pareceu útil para fazer essa disseminação é através deste modelo de conferências web, destes webinars, que acaba por ser aqui um formato light, com a partilha de 3 experiências em cada sessão, e também que acaba por ser acessível, porque uma vez que é online, dá a oportunidade das pessoas de todo o país poderem participar. Esta é também uma forma de nos aproximarmos todos uns dos outros, a CSS, as entidades também entre si, e estreitar estas relações, porque todos temos que aprender uns com os outros. A verdade é essa, ninguém é dono de todo o conhecimento. Portanto, queria agradecer muito aos palestrantes, foram experiências muito interessantes. Falou-se aqui da importância de utilizar os indicadores certos, da importância de chegar aos critérios certos, da relação com os cuidados de saúde primários, que eu achei que era tema que não iria ser abordado nesta sessão, e fiquei muito contente por perceber que até na cirurgia esta é uma questão bastante importante. E também a importância do envolvimento dos profissionais nestes processos e em toda a gestão da mudança. Queria também agradecer à Cláudia pela excelente moderação, agradecer também às colegas da comunicação por todo o trabalho que desenvolveram, que é um trabalho que não se vê, mas que foi muito e que permitiu que a sessão de hoje decorresse sem qualquer problema. Por fim, agradecer também aos participantes. O número máximo que eu vi foram 83, portanto tivemos aqui uma boa participação, e isso é muito positivo, quer dizer que as pessoas querem participar destas sessões, querem discutir, querem partilhar as suas experiências e querem conhecer as experiências dos outros sítios. Nesta conferência escolhemos estas três experiências, mas de futuro haverá imensas oportunidades para a partilha de outras experiências. Dizer finalmente que temos vários objetivos com estas sessões. Um deles, como já disse, é de valorizar as boas práticas existentes, de dar, no fundo, visibilidade àqueles que são os pioneiros de determinadas práticas. Também, se estas práticas já existem, não é necessário inventarmos a roda. Portanto, outro objetivo é no fundo, disseminar para que possam também as práticas ser replicadas noutros sítios, e como foi referido durante a sessão, é efetivamente possível replicar estas práticas. Outro dos nossos objetivos é incitar a discussão, incitar a partilha e a troca de experiências e até gerar aqui uma rede de conhecimento sobre os vários temas.
E, por fim, não queria deixar de salientar a importância de medir os resultados, porque aquilo que não se mede, não se sabe, não se conhece e, por isso, não se pode melhorar. Uma última palavra. As colegas da comunicação vão enviar um questionário de satisfação que pedia a todos que pudessem responder, porque é a partir dessas respostas que nós também vamos poder melhorar as próximas sessões e ir ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigada e desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado Bom a dia. todos. Bom dia. Obrigado.